Você já parou para pensar por que a nossa igreja é do jeito que é? Por que a igreja que você frequenta, se ela for de linha protestante, ela prega as coisas que prega, faz as coisas que faz? Hoje eu te convido a pensar sobre o tema No Caminho da Fé, o justo prossegue de pé. Falando ali sobre Romanos capítulo 1, versos 16 e 17 e também sobre a história da Reforma Protestante, para a gente poder pensar em como nós temos agido como agentes transformadores da nossa sociedade. Por isso eu te convido, curta, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal ativando o sininho para você receber todas as notificações e que Deus o abençoe. Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU. Nós temos a oportunidade hoje de pensarmos um pouco sobre a palavra de Deus, sobre o desdobramento que essa palavra traz na igreja, nas pessoas que depositam a sua fé no Salvador e Messias Cristo Jesus. E hoje, em especial, no início dessa semana, nós iniciamos uma semana que tem um marco muito importante na vida da igreja cristã, principalmente a igreja que é chamada de Igreja Protestante. Dia 31 de outubro é marcado o evento da Reforma Protestante. Nós vamos hoje pensar um pouco sobre esse tema, mas vamos pensar como que esse tema se desenvolveu, por que nós chegamos nesse momento da história e por que ocorreram aqueles eventos e como isso impacta a vida da igreja hoje, pensando sobre o seguinte tema: no caminho da fé, o justo prossegue de pé. E vamos iniciar lendo talvez um verso que é um verso muito atribuído ao que causou esse movimento, ou um verso que é emblemático. São dois versos, para ser mais exato, que são emblemáticos na história da reforma, na história do reformador principal ali, o que nós chamamos de príncipe da reforma, aquele que é a mola propulsora da reforma, Martinho Lutero. E o texto está lá em Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, versos 16 e 17. Leia comigo o que diz o texto. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Talvez você não tenha tanto conhecimento assim a respeito do que é a Reforma Protestante. E a gente fala muito de movimentos que transformaram o curso da história. Nós, inclusive, temos aqui no nosso canal um curso que está acontecendo falando sobre a história da igreja cristã no mundo e no Brasil. Você depois pode acompanhar lá as aulas para você aprender um pouco mais e entender como que nós chegamos no ponto em que estamos hoje. E quando a gente fala de reforma protestante, a gente tem que primeiro situar essa reforma. Em que momento da história isso ocorre? Então, a reforma protestante, que tem o seu marco ali no início do século XVI, foi um movimento profundo e transformador na história do cristianismo. Levou a mudanças significativas na forma como as pessoas praticavam a sua fé e entendiam seu relacionamento com Deus. Ela teve um impacto profundo nos cristãos comuns, tornou a Bíblia acessível, capacitou os crentes, encorajou a espiritualidade pessoal e levou ao surgimento de denominações protestantes, transformando o curso do cristianismo. Então, se você talvez está caindo de paraquedas agora, a Reforma Protestante, eu já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito disso lá na escola, mas não sabia exatamente o que era, saiba que foi esse movimento profundo, esse evento que causou um impacto transformador em todo o continente europeu, porque acontece ali no ambiente germânico da Europa, né? Mais exatamente no que seria hoje a região ali da Baviera, na Alemanha, e na cidade de Wittenberg, que é o ponto principal de ação e de trabalho do reformador Martinho Lutero.
Mas esse movimento, ele traz impactos e consequências importantíssimas para a vida da igreja e para a vida de todas aquelas pessoas que estavam habitando naquele momento e também reverberando nos séculos até chegar até nós. Mas aí a gente levanta uma questão muito importante, né? A gente pensa assim, por quê? Por que que foi necessária uma reforma? Por que que aconteceu isso? Por que que Martinho Lutero resolveu se rebelar contra a igreja ou colocar ali a sua voz no público? Por que que ele quis fazer isso? A gente precisa dar uns passos para trás aqui. Porque, na verdade, o que acontece ali, exatamente no dia 31 de outubro, no ano 1517, na cidade de Wittenberg, é que Martinho Lutero, ele reúne as suas ideias, reúne o conjunto daquilo que ele tinha estudado nos últimos anos. Martinho Lutero, naquele momento da história, já estava dando aula, era um dos doutores, professores daquela universidade ali em Wittenberg, já dava aula há alguns anos, e ele se chocou chocou de bater mesmo, entrou em choque com algumas das doutrinas que estavam sendo pregadas e algumas das ações que a igreja daquele momento estava realizando ali naquela parte do seu território. Ele, na verdade, teve algumas experiências, por exemplo, de visitar a cidade de Roma, esteve lá no centro ali de governo e de comando da igreja naquele momento. E quando ele olha tudo aquilo, ele volta para a sua terra, que é uma terra muito mais simples, com gente com muito menos poder aquisitivo, que passam necessidades maiores. Ele contrastou o que era o discurso da igreja naquele momento com aquilo que ele começou a lecionar. Ou seja, esse livro aqui, esse livro é um problema. Porque quando você começa a ler esse livro, a sua vida é transformada. E ele teve a vida transformada pelas suas aulas, pelas suas leituras do texto bíblico. E aí o que nós vamos ter como consequência disso? Lutero, ele se encontra em uma, vamos dizer assim, numa bifurcação. Tem dois caminhos que ele precisa seguir. Ele se alinha a todas as formas e execuções das ações daquela igreja no momento, ou faz o que ele tentou fazer. O que talvez muita gente não entenda dessa forma, tipo, como se Lutero fosse um revolucionário, ele fosse um guerreiro, alguém que quisesse romper com o sistema. Pelo contrário, o que ele escreve nas suas 95 teses, que é o evento que marca ali a noite do dia 31 de outubro de 1517, ele pregando as suas 95 teses na porta principal da Catedral de Wittenberg, que no dia seguinte, o dia 1º de novembro, era o dia de Todos os Santos, é a comemoração do dia de Todos os Santos, e por conta disso havia uma tradição de se frequentar a catedral e passar ali pelos elementos que estavam expostos ali, relíquias e muitas coisas que a igreja havia reunido, e essa visita naquele espaço tinha, de acordo com o discurso da época, a capacidade de reduzir o tempo que você passaria no purgatório. Então ele vai nessa catedral e prega na porta da catedral as suas 95 teses, convocando a igreja para um debate aberto. Ele não está a fim de reformar, de destruir, de quebrar nada, de romper com nada, ele quer promover um debate. E tem dois elementos que são muito interessantes. Primeiro, Lutero participava de vários debates. Ele tinha participado de debates, por exemplo, na Universidade de Heidelberg anos anteriores. Ele já tinha sido convocado para participar de outros debates a respeito de vários temas. Nós vamos já entender aqui quais são essas propostas que ele estava levantando e não só ele, como outros reformadores. Mas, principalmente, quando ele escreve as suas 95 teses, ele escreve elas em latim. Ele não escreve na língua alemã comum, que era a língua do povo. Ele escreve em latim porque ele sabe que somente as pessoas que tinham educação, os acadêmicos, saberiam ler. Então a gente percebe por esses movimentos que Lutero, ele não chega ali, vamos dizer assim, como a gente fala no futebol, né, não dá um carrinho de pé junto. Ele não chega mostrando as travas da chuteira, ele chama a igreja para que a igreja possa revisar os seus passos, a sua caminhada e talvez discutir e realinhar o procedimento que estava sendo realizado ali, principalmente no território onde ele estava, que era a região ali da Baviera e também da Saxônia, que é onde ficava a cidade de Wittenberg. Então, tudo isso faz a gente pensar, então se ele não queria romper, se ele não queria destruir as suas
suas amarras com a igreja daquele momento, o que ele queria? E aí eu convido você a analisar alguns dos problemas que estavam acontecendo e as propostas que ele e outros reformadores estavam pensando naquele momento. Vale ressaltar uma coisa muito importante, que eu acabei passando e vou voltar aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala de Lutero, nós não estamos falando daquele que é o embrião da reforma. Nós não estamos falando daquele que é o que pensou e falou, vamos reformar a nossa igreja. Lutero, ele é, vamos dizer assim, o resultado de uma longa caminhada de vários movimentos reformadores. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, na Itália tem um padre famoso chamado Savonarola que acabou sendo excomungado, tratado como herege também pela igreja. Tem Pedro Valdo, que fica no norte da Itália, que era um comerciante de Lyon, na região ali de Torre Pellet. Ele também foi alguém que pensou em reformar a igreja. Tem uma reforma interna também muito importante de Cisneros, na Espanha. Você tem os reformadores anabatistas como Jan Hus, como John Rutter. Você tem os reformadores ingleses como John Wycliffe e tantos outros, William Tyndale, que também foi morto por essa igreja, por conta das propostas e do movimento que eles causaram para tentar modificar a forma como a igreja estava agindo naquele momento. E aí nós chegamos em Martinho Lutero. E Lutero ele tem alguns elementos que são importantíssimos para que o seu movimento não tenha acabado como os outros movimentos acabaram. O primeiro ponto é que o príncipe da Saxônia lá, Filipe II, que era chamado de Filipe o Sábio, ele era sábio não porque ele demonstrava uma grande sabedoria, mas porque ele tinha muito interesse em adquirir conhecimento e ele fundou com seus próprios recursos a Universidade de Wittenberg. Então eu chamava ele de sábio porque ele buscava a sabedoria. E Filipe o Sábio viu em Lutero um monge muito inteligente, muito capaz e um excelente expositor das Escrituras. E aí ele protegeu Lutero no momento mais difícil da sua vida. No momento em que Lutero foi jurado de morte, quando ele foi excomungado, ali por volta do ano 1521, Filipe protege Lutero e o prende num castelo que pertencia à sua família na cidade de Wartburg, e Lutero permanece lá por quase um ano, e nesse período Lutero faz a primeira tradução do Novo Testamento grego para o alemão comum. Então, essa é a realidade do sucesso do movimento da Reforma Protestante, partindo ali de Martinho Lutero. Outros movimentos já haviam se levantado, tentando dialogar e talvez até mudar a estrutura e a forma como a igreja agia, mas eles foram suprimidos pela força dessa igreja. O que não conseguiu acontecer com Lutero, porque havia outros elementos ali que o protegeram naquele momento. Então, o que os reformadores, desde antes de Lutero e também passando por Lutero, discutiam e pensavam a respeito das ações que a igreja estava tomando? Então, uma das propostas era justamente sobre a questão da venda de indulgências. E o que é isso? A prática de vender indulgências, que eram basicamente perdões para os pecados, foi amplamente criticada por reformadores como Martinho Lutero e vários outros. Eles argumentavam que essa prática não tinha base na Bíblia e que a salvação não poderia ser comprada. Havia um discurso, naquele momento, principalmente naquela região da Alemanha, havia um grande pregador chamado Johann Tetzel. E Tetzel, ele falava que quando alguém adquiria uma carta de indulgência assinada pelo próprio Papa, essa pessoa, ao adquirir essa carta, ou seja, quando a moeda caía no fundo do cofrinho ali do pagamento e o barulho batia no fundo, apenas o barulho, assim, na hora que saísse o barulho da moeda batendo no fundo, uma alma estava saindo do purgatório. Então havia esse discurso de que as pessoas poderiam, de alguma forma, diminuir o seu período no purgatório comprando esses elementos. Ou então, como eu mencionei ali, da noite de Todos os Santos, do dia de Todos os Santos, perdão, dia 1º de novembro, que seria a data posterior a quando Lutero pregou as 95 teses, havia esse discurso de que se você circulasse, ou seja, você pagava para entrar na catedral para poder circular em meio às relíquias que estavam adquiridas ali. Se eu não me engano, na época em que Lutero dava aulas na faculdade de Wittenberg, chegou a ter 3.000 relíquias
armazenadas na Catedral de Wittenberg. Então, se você desse voltas ali vendo as relíquias, você também diminuía o tempo em que você passaria no purgatório. Então, essa era uma doutrina que foi extremamente combatida pelos reformadores. Ou seja, se, de acordo com o texto que nós lemos, né, o que nós lemos ali no final do verso 17 do capítulo 1 de Romanos, diz que o justo viverá pela fé. Se o justo viverá pela fé, e se é pela fé que ele tem que exercer todas as suas ações aqui na terra, por que que uma carta de indulgência pode reduzir o meu tempo lá no purgatório? Que também era uma doutrina muito questionada naquele momento. Um outro ponto que era muito debatido e discutido pelos reformadores era a respeito da autoridade do Papa, o líder máximo da igreja, né? Porque essa autoridade, como líder espiritual supremo da igreja, e a sua infalibilidade em questões de doutrina foram questionadas. Os reformadores argumentavam que a autoridade do Papa ia além do que era apoiado pela Bíblia e que a autoridade final deveria residir nas Escrituras. E aqui nós temos um problema muito, muito sério, inclusive naquilo que nós vivemos nos nossos dias. A posição que é colocado a interpretação e o texto bíblico. Ou seja, quando você fala de hierarquia dentro da igreja, e aí você talvez vem de um contexto diferente, vem de uma igreja que não é batista, metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja Assembleia de Deus, pode vir de uma igreja que seja católica, ortodoxa, ou talvez algum outro movimento, você precisa entender dentro do seu movimento qual é a posição que a Bíblia ocupa. Porque para os reformadores, naquele momento, havia ali uma hierarquia interpretativa, ou seja, a Bíblia tinha assim uma proeminência muito importante no funcionamento da doutrina da igreja, mas acima dessa proeminência da Bíblia estava a interpretação dessa Bíblia. Ou não sei se vocês conseguiram entender, mas assim, não era apenas o que o texto dizia, mas o que a igreja dizia sobre o texto. E aí isso é chamado de tradição. E essa tradição ela tinha o mesmo peso ou até às vezes maior peso do que o próprio texto bíblico. Infelizmente, isso ainda está ocorrendo nos nossos dias. A Bíblia é colocada numa posição secundária na questão de doutrina e de ordem. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo no Instagram não faz muito tempo, onde um líder religioso falava claramente que as pessoas elas precisavam voltar aos caminhos corretos. E os caminhos corretos eram entender que essa igreja, ela produziu a Bíblia. Ela fez a produção do texto. E ela interpreta esse texto. Ou seja, quando você se desloca para ler o texto fora da interpretação que essa igreja está propondo, você está fora do que seria a ortodoxia, o que seria o correto. E nós entendemos, como protestantes, que a Bíblia ela precisa ter o primeiro lugar, porque ela é a revelação de Deus para nós. Ela é aquilo que Deus quis que chegasse até nós para nós podermos viver uma vida de piedade e uma vida que agrada o seu nome. Então essa autoridade que o Papa assumiu, e aí existe toda uma história por que essa autoridade chegou até esse ponto, que naquele momento era tomada como se fosse infalível, né? O próprio Martinho Lutero, na sua defesa, quando ele é questionado a respeito dos seus escritos, ele vai dizer assim, olha, tem várias bulas papais ou éditos papais que se contradizem. Então, como que eu posso dizer que toda a palavra do Papa ela é infalível se o próximo Papa pode dizer que aquele Papa estava falando coisa errada? E isso já existe na história da Igreja Cristã. Existem vários éditos e bulas que anulam as anteriores. Então, a única coisa que a gente deve depositar a nossa fé como infalível é a palavra de Deus. E aí, outros elementos que eram debatidos e discutidos naquele momento. Uma questão a respeito da Eucaristia ou do que a gente chama hoje de ceia do Senhor, daquele momento em que nós relembramos o sacrifício de Cristo. E naquele momento havia uma doutrina que falava sobre a transubstanciação, que sustentava que o pão e o vinho da Eucaristia se tornavam o corpo e o sangue reais de Cristo. E essa doutrina foi desafiada.
Os reformadores tinham muitas visões diferentes sobre a Eucaristia, mas muitos acreditavam que ela deveria ser entendida de forma simbólica, ou seja, ali eram os símbolos de Jesus, o seu corpo e o seu sangue, e em vez de uma interpretação literal de que quando Jesus diz que este é o meu corpo e este é o meu sangue, ele não estava dizendo que aquilo se tornou o seu corpo e o seu sangue. Outra questão muito debatida da Reforma, que era a questão de orações aos santos e também a Maria. Não é? A prática de orar aos santos e a veneração da Virgem Maria foram criticadas como não tendo base bíblica. Os reformadores argumentavam que não havia base para as orações intercessórias aos santos ou elevar Maria a um status quase divino. E isso foi um debate que perdurou alguns séculos, inclusive houve aí muita discussão a respeito da posição que a Virgem Maria deveria ocupar ali dentro da estrutura eclesiástica, e para nós que somos da Reforma, nós entendemos sim que ela é uma santa, porque ela foi escolhida, agraciada, como diz o próprio texto de Lucas, não é? Mas ela não tem esse poder intercessório como foi atribuído a ela durante os séculos. A questão do purgatório era uma questão muito debatida, ou seja, um lugar onde as almas eram acreditadas passar por purificação após a morte, foi questionado porque eles argumentavam, os reformadores, que a Bíblia não tinha nenhuma base clara para falar sobre isso. A questão do celibato, ou seja, que os padres deveriam viver uma vida de celibato. A exigência de celibato para o clero, particularmente para os padres, foi contestada. Os reformadores argumentavam que a Bíblia não exigia o celibato e que era uma tradição feita pelo homem. A estrutura daquele momento, daquela época em que a reforma ocorre, estava solidificada nessas bases. E por conta disso, muitas coisas eram aceitadas como literalmente interpretações da própria igreja a respeito do texto bíblico. Quando os reformadores começam a trabalhar e a estudar o texto, eles começam a perceber que algumas coisas não se sustentam dentro da Bíblia, apenas na tradição. E mais uma vez, aqui a questão das tradições da igreja, ou seja, a reforma ela tem uma das ênfases, que é a ênfase no sola scriptura, ou somente a escritura, afirmando que as crenças e práticas cristãs devem se basear exclusivamente na Bíblia, em vez de tradições da igreja que haviam se desenvolvido ao longo dos séculos. Como eu mencionei, Lutero aponta isso nos seus escritos e na sua defesa, quando ele mostra elementos da tradição que se contradizem. Falou, a Bíblia, pelo menos, ela não se contradiz. E ela possui todos os elementos para a nossa fé. Por que que nós temos que ficar colocando em pé de igualdade a tradição da igreja com os escritos inspirados por Deus? E aqui há um ponto muito interessante, eu quero pausar rapidamente para falar sobre isso. Não significa que a tradição da igreja é inútil, mas a igreja, ela na verdade precisa responder através do conhecimento bíblico às questões que a sua sociedade está expondo. Nossa sociedade hoje tem questões que não eram as questões da época de Martinho Lutero, que não eram as questões dos pais da igreja, ou seja, são momentos da história em que a igreja precisa responder a esses questionamentos através da interpretação bíblica, ou seja, o que nós chamamos de tradição precisa ser avaliado à luz do seu tempo. Muitas coisas que a igreja hoje pensa que tem que fazer não estão na Bíblia. Estão simplesmente na história que foi construída ao longo dos anos para que a igreja chegasse onde ela chegou hoje. Mas a sociedade pode ter mudado e nós precisamos entender do que a sociedade mudou, fere a Bíblia, ou seja, se existem elementos que fazem parte dessa mudança que não são necessariamente problemas para a interpretação bíblica e para uma vida cristã, a igreja precisa sim mudar o seu procedimento. Eu cito uma coisa muito clara e muito rápida aqui. Durante os anos, havia uma briga pelo crescimento das igrejas. E muitas igrejas elas queriam registrar dentro do seu corpo o número de membros. A membresia tinha que ser aquela ali. Aí depois entraram as questões legais, ou seja, vocês são um grupo, vocês são uma associação, vocês estão registrados, vocês têm aqui no caso do Brasil, né, o CNPJ, vocês têm um documento que prova que vocês existem. Quantas pessoas estão aí? E aí você precisava dessa lista de membresia para mostrar, por exemplo, para um cartório, olha, esses são os membros da minha comunidade, da minha igreja. Isso está mudando. Muitas pessoas hoje não querem saber de membresia de igreja. E não quer dizer que eles não queiram servir e não queiram prestar ali culto, prestar a sua adoração, prestar o seu louvor a Deus, mas ele simplesmente não quer se vincular. E aí algumas
mudanças como essa não interferem. Como é que a gente sabia qual era a membresia da igreja de Jerusalém? Que documento nós temos a respeito dessa membresia? Como é que era a membresia da igreja em Corinto, da igreja em Éfeso, da igreja em Filipos? Então, não necessariamente nós precisamos manter as coisas que nós fazemos apenas por mera tradição. Precisamos alinhar e reavaliar todas as nossas ações baseadas no que a palavra de Deus nos diz. Outro elemento muito importante que foi discutido na época era a respeito do que nós chamamos de rituais religiosos, ou seja, os ritos, as práticas culticas, como que nós fazemos as coisas que fazemos. E certos rituais e práticas, como por exemplo, da época, o uso do latim na adoração, o papel dos padres como intermediários e vários costumes litúrgicos eram vistos como afastando de um relacionamento direto e pessoal com Deus, que os reformadores enfatizavam. Então, muitas das práticas da igreja, da forma como a igreja fazia as suas coisas, elas foram questionadas justamente porque elas não aproximavam as pessoas, não aproximavam os crentes, os fiéis, de um relacionamento direto com Deus. Mas, na verdade, eram quase que empecilhos. Porque se você fala, por exemplo, numa região como o norte da Alemanha, ali próximo ao Mar do Norte e tudo mais, a região de Hamburgo, outros lugares, que o alemão ainda era uma língua que não estava 100% definida, né? Nós tivemos uma live não faz muito tempo falando sobre a questão da educação na Alemanha após a Reforma e como a Reforma também teve um papel importante na unificação da língua alemã. A gente percebe que naquele ambiente dificilmente a população comum entendesse o latim. Então, a própria forma como a igreja realizava os seus cultos, os seus ritos religiosos, fazia com que, muitas vezes, a pessoa se sentisse afastada, alijada de toda aquela participação do sagrado, vamos dizer assim, de poder louvar e adorar a Deus. Ele fazia isso meio que por tabela, ou seja, ele delegava ao padre, delegava ao sacerdote a responsabilidade para realizar essa adoração por ele. E isso que os reformadores perceberam, ou seja, não apenas esse Martinho Lutero e os que seguiram, mas os anteriores também. Eles perceberam que uma espiritualidade precisava estar mais próxima do povo. O povo precisava ter mais contato com a revelação de Deus, ter mais contato com o conhecimento da sua palavra e ter acesso direto àquilo que nós entendemos como resultado da salvação em Cristo Jesus. Um outro elemento que foi muito debatido era a respeito do uso da iconografia, ou seja, dos ícones, das imagens, das estátuas. A veneração de imagens religiosas, ícones e relíquias, assim como o papel que desempenhavam na adoração, foi criticada como potencialmente levando à idolatria. E aqui, na história da igreja, a gente tem um elemento muito importante, porque em algum momento dessa igreja, a educação e a capacidade de interpretação dos textos bíblicos ela era escassa. Não é? Isso vai mudando ao longo dos séculos, mas não era toda a população que tinha a capacidade de ler e compreender o texto bíblico, que estava normalmente escrito em grego, em hebraico, e depois, com a versão da igreja da Bíblia Vulgata, foi todo traduzido para o latim. Né? Você tinha também o Antigo Testamento em grego, que era a famosa versão Septuaginta, e aí você tinha esses textos para poder interpretar e conhecer a história bíblica. E nem todo mundo conseguia fazer isso. E aí o que a igreja naquele momento pensou? Vamos criar imagens, vamos criar figuras, histórias contadas com imagens para que as pessoas possam compreender o que aconteceu, o que se deu dos eventos bíblicos. Então você tinha a imagem, por exemplo, do nascimento de Jesus, você tinha a imagem, por exemplo, da crucificação, você tinha a imagem de Jesus subindo aos céus, e a pessoa olhando aquelas imagens, ela poderia entender, então esse Jesus que nasceu aqui, o coral de anjos veio cantar para ele depois aqui tem a história da sua vida, aqui ele foi crucificado e foi levado aos céus, ressurreto. Esse Jesus que eu tenho que adorar. E talvez você estivesse explicando, né, como a gente usa às vezes essa analogia para os que são mais de cabelo branco dentro da igreja, né? Tem a famosa flanelógrafo da APEC, que são aquelas figurinhas que você vai fazendo as historinhas para criança. É basicamente essa a ideia. Só que chegou um momento da história em que não havia mais uma história sendo contada. Havia uma imagem
de um homem, de uma mulher, que tiveram uma relevância muito grande na história da igreja, na história da fé, e esses homens e mulheres, eles faziam estátuas e colocavam nos lugares. O ideal, eu imagino que o ideário de quem pensou isso seria: olhem aquele homem, olhem a vida que ele teve, aprendam com ele e vivam da mesma forma. Só que isso acabou tomando um outro rumo. As pessoas passaram a orar para que aquela pessoa, a imagem, aquela figura intercedesse por eles diante de Deus e inclusive resolvesse problemas para eles aqui enquanto estavam na terra. E aí isso é um problema, porque aí é basicamente o mesmo caminho da idolatria, que Israel foi condenado por isso e que também durante muito tempo a igreja teve que conviver com a idolatria pagã, enquanto ela não foi colocada ali como a igreja de todo o Império Romano. Então isso era um problema que os reformadores também combateram. E talvez o principal problema deles era justamente a falta de acesso a essa escritura. A restrição das pessoas comuns de terem acesso direto à Bíblia em sua língua vernácula foi uma grande preocupação. Os reformadores acreditavam que todos os crentes deveriam poder ler e entender a Bíblia por si mesmos. Só para citar mais uma vez, Cisneros tentou fazer isso na Espanha, apesar de que ele não fez em espanhol, ele fez uma versão que é chamada de Bíblia Poliglota Complutense, não é? Outros reformadores como William Tyndale e John Wycliffe, eles também tentaram fazer isso para o inglês e foram inclusive queimados na fogueira por conta desse movimento. Por quê? Porque nesse momento da história que nós estamos avaliando aqui, a autoridade e a única responsabilidade de interpretação e de leitura do texto bíblico estava no poder da igreja. Então os reformadores criticam isso. E essa crítica talvez vai ser a que vai ressoar com maior força em todo o movimento da reforma. Por quê? Porque quando nós vamos analisar as consequências dessa reforma, nós vamos ver que a resposta ela foi muito impactante para a igreja. Ou seja, algumas conquistas que os reformadores conseguiram, ou seja, depois de todo esse movimento ali causado por Martinho Lutero, foram irrevogáveis. Não conseguiram voltar atrás depois. E aí nós vemos talvez assim a ação do Espírito Santo conduzindo a história no momento em que ele capacita e ele estimula, vamos dizer assim, impulsiona o Martinho Lutero naquele período em que ele ficou encarcerado, preso, a fazer a sua tradução para o alemão. Porque talvez se ele tivesse pensado em fazer isso em outro momento, ele não teria conseguido fazer isso. É tão interessante que ele consegue traduzir por volta de... O Novo Testamento em volta de 9 meses. Em 9 meses ele faz a tradução do Novo Testamento. Mas quando ele vai tentar traduzir o Antigo Testamento dos textos em hebraico, ele demora um pouco mais de tempo. São quase 13 anos traduzindo o Antigo Testamento. Inclusive com a ajuda de amigos judeus que ele tinha na região de Wittenberg, o ajudaram a interpretar algumas palavras e tudo mais que estava no texto em hebraico. Então, a primeira conquista que a gente vê é justamente a Bíblia acessível. Ou seja, antes a gente tinha falta de acesso às Escrituras, agora nós temos a Bíblia acessível. Uma das conquistas fundamentais da reforma foi a tradução da Bíblia para línguas vernáculas. Lutero faz essa tradução para o alemão, logo depois o francês vai ter a sua tradução, o inglês vai ter a sua tradução, e as outras línguas ali do ambiente europeu começam a receber também traduções, e isso vai se espalhar, e hoje não tem mais como, você tem acesso à Bíblia no seu celular, você tem acesso a versões em português. Então, assim, é um caminho que não teve mais volta, né? Antes desse período, a Bíblia estava principalmente disponível em latim, acessível apenas para o clero e os estudiosos. Tornar a Bíblia disponível na língua do povo comum permitiu que eles lessem e entendessem as Escrituras por si mesmos, capacitando-os com o acesso direto ao ensino religioso e promovendo uma conexão mais profunda e pessoal com a sua fé. Um outro elemento muito importante que foi trazido, né, porque isso já vinha lá desde o período da patrística, mas agora ele é colocado novamente em evidência, é justamente o sacerdócio de todos os santos, ou seja, o conceito de sacerdócio de todos os santos foi um princípio fundamental da reforma. Você não precisa de intermediários, você não precisa de sacerdotes, você não precisa de pastores, de padres, de ninguém, você tem acesso direto a Deus. E você tem que exercer esse seu
ministério, esse sacerdócio que Deus colocou nas suas mãos. E aí, esse sacerdócio enfatiza que todos os cristãos, não apenas o clero, não apenas a liderança, todos tinham a capacidade de se aproximar de Deus diretamente e participar de assuntos espirituais. Isso desafiou a autoridade tradicional do clero e a hierarquia da igreja, conferindo aos cristãos comuns um senso de responsabilidade e envolvimento em suas práticas religiosas. E isso traz um elemento que também é reflexo da reforma, que é a questão da ênfase na fé individual, ou seja, a reforma incentivou os indivíduos a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ela enfatizava que a salvação se baseava, como nós vimos, na fé em Cristo, em vez de ritos religiosos ou boas obras. Essa mudança de ênfase capacitou os cristãos comuns a ter uma conexão mais profunda, pessoal e introspectiva com as suas crenças, concentrando-se em sua fé e espiritualidade como base da sua vida religiosa. Agora não precisa mais depender de uma cerimônia, de um rito religioso, de um culto, de uma celebração, porque a fé ela é individual. Se você estiver presente com a sua comunidade de fé, ótimo, louve a Deus, participe de toda a celebração que é feita, mas você também no seu lugar, onde você estiver, pode exercer essa fé. Naquela época, a mentalidade era de que somente os ritos celebrados na igreja aproximavam as pessoas de Deus. A reforma traz isso de volta. Você se aproxima de Deus pela fé no seu Filho Cristo Jesus, e não por um rito, por uma obra, por algo que você vai fazer. Apenas depositando a sua fé nele, você já está se aproximando do Deus Criador. E aí, é óbvio que tem uma consequência. Porque quando você se aproxima de Deus e deposita a sua fé em Cristo Jesus, o seu Espírito passa a habitar em você. E agora as suas ações vão ser guiadas por esse Espírito de amor que quer te trazer cada vez mais perto do Deus Criador. E aí, uma outra conquista, vamos dizer assim, que a reforma trouxe foi justamente esse desafio a essa autoridade máxima que a igreja detinha. E isso se reflete nos nossos dias. Infelizmente, em alguns ambientes, nós temos visto que algumas pessoas preferem delegar à igreja essa autoridade, colocar nos pés da igreja as decisões que ela precisa tomar. Mas, na verdade, a decisão ela é individual. Ainda que você agora possa ter uma fé individual e se aproximar sozinho, vamos dizer assim, de Deus, as consequências também elas estão individualizadas. Você não pode passar para um terceiro as decisões que você vai tomar ou as consequências das decisões que você tomou. Você tem a responsabilidade de se aproximar de Deus, de aprender com a sua palavra. É aquilo que você precisa fazer. Então, a reforma questiona a supremacia da igreja que detinha considerável poder e influência por muitos séculos. Os reformadores desafiaram a autoridade criticando as suas práticas, as suas doutrinas e os seus aspectos financeiros. Uma das coisas que Lutero se assustou quando ele esteve visitando Roma, e uma das suas cartas, um dos seus escritos fala isso, era que a igreja que estava sendo levantada lá em Roma, através do dinheiro que era recolhido nas circunvizinhanças ali, ou seja, no Império, no Sacro Império Romano-Germânico, era uma opulência e uma coisa tão assim fora do normal que ele não conseguia equilibrar como que a igreja está fazendo isso naquela região enquanto pessoas aqui estão passando fome, estão morrendo de doenças. Por que a igreja não investe esse recurso aqui? E essa é uma mentalidade que precisa ser quebrada. Muitas vezes a gente acha que são os prédios, são as localidades, ou seja, precisamos construir um templo, uma casa para o Senhor, como se o Senhor não tivesse onde morar. Mas ele mesmo diz, né, que a sua habitação são os céus e a terra é o estrado dos seus pés. Então, ele não precisa habitar num templo. Mas muito dinheiro é investido e é gasto em locais físicos que falam mais ou que refletem mais o desejo do nosso coração de termos um local bonito e que a gente possa dizer, tá vendo, nós construímos isso para o Senhor. E é engraçado que quando o maior rei da história de Israel, aquele que unificou o povo, falou para o Senhor, que é o rei Davi, falou para o Senhor, Senhor, vou construir uma casa para você. Ele falou, você não. Você vai construir uma casa para mim?
você não vai construir uma casa para mim. Ou seja, o maior rei da história de Israel não construiu uma casa para o Senhor. E aqui eles estão desafiando isso. Essa autoridade que essa igreja desenvolveu, ela estava causando pobreza, estava fazendo com que as pessoas passassem dificuldade. E aí ele diz aqui que o desafio levou a mudanças significativas na paisagem religiosa, incluindo o surgimento de várias denominações protestantes. Ou seja, quando você não tem mais uma liderança central, você dá a liberdade das pessoas acessarem o texto, as pessoas elas acabam interpretando o texto da forma como elas acham. E isso é positivo, porém também é negativo. A gente vai falar sobre isso já já. E de todo esse espaço, todo esse movimento que a reforma causou, 5 pontos são tratados assim, né, como os 5 resumos ou 5 elementos que reúnem todo o movimento reformador. Alguns reformadores tinham dificuldades em um ponto, por exemplo, alguns acreditavam que as crianças deveriam continuar sendo batizadas, outros acreditavam que o casamento ele não necessariamente deveria ser um casamento monogâmico. Tem várias histórias ali no movimento reformador. Se você quiser se aprofundar, nós também temos aqui no nosso canal um estudo sobre a reforma protestante. Mas os 5 pontos, chamados 5 solas, eles resumem bem o pensamento da reforma e de onde vem esse pensamento do texto bíblico, né? O primeiro deles é o famoso sola scriptura, somente a escritura. Esse princípio afirma que a Bíblia é a autoridade máxima e única em questões de fé e prática. Isso significa que as crenças e práticas cristãs devem ser derivadas das Escrituras, em vez de tradições da igreja ou ensinamentos humanos. Sola Escritura enfatiza a importância de ler e interpretar a Bíblia de forma independente, capacitando o cristão comum a se envolver diretamente com a palavra de Deus. E aí 2 textos são muito emblemáticos quando a gente vai falar de sola escritura. Primeiro é 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E lá no Salmo 119, também tem ali uma ênfase muito importante na palavra. Naquele momento, o salmista está falando da lei de Deus, né, da Torá. Ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e que clareia o meu caminho. Um outro ponto importante é o sola fide, ou seja, somente a fé. O sola fide enfatiza que a salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, e não por obras ou ações humanas. Isso destaca que as pessoas são justificadas aos olhos de Deus por meio de sua fé no trabalho expiatório de Cristo Jesus na cruz. Essa doutrina capacitou o cristão comum, eliminando a necessidade de rituais complexos ou penitências, colocando a salvação ao alcance de qualquer pessoa que tivesse a fé em Cristo. Efésios 2 vai nos dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E Romanos 3, 28, vai nos dizer: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente a obediência à lei. Sola gratia, ou só a graça, somente a graça. Esse princípio ensina que a salvação é um dom da graça de Deus e não conquistada ou merecida. Ele enfatiza que as pessoas não podem merecer o favor de Deus por seus próprios esforços, mas são inteiramente dependentes da graça não merecida de Deus. A ideia de sola gratia aliviou o cristão comum do fardo de buscar a sua própria justiça e destacou a importância de depender da graça de Deus. Em Efésios 2, versos 4 e 5 diz também: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E ainda, Tito, capítulo 3, versos de 4 a 6, diz: mas, quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo,
que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, um dos itens importantíssimos da reforma é exatamente que é apenas a graça de Deus que nos salva. Não são as obras, não é aquilo que a gente faz. Aliás, o texto de de Efésios, é muito claro ao dizer que nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões e a graça de Deus nos alcançou. O quarto elemento dos 5 solas é o solos Christus, ou somente Cristo. Solos Christus afirma que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Essa doutrina enfatiza que as pessoas podem se aproximar de Deus diretamente por meio de sua fé em Jesus Cristo, sem a necessidade de intermediários, como santos ou sacerdotes. E isso aqui é muito importante porque é um reflexo direto daquilo que ocorria no Antigo Testamento. Não é? No Antigo Testamento nós tínhamos toda a formação do templo com os seus ritos, seus rituais, as suas práticas, os cultos, a adoração a Deus, os sacrifícios, e você tinha ali um sacerdote, alguém que era responsável por realizar tudo aquilo para que o ato da pessoa chegasse até Deus, ou seja, sacrificando um animal, oferecendo alguma coisa para Deus, e tudo isso acontecia diante do sacerdote. Em Cristo Jesus, o sacerdócio agora é dele. Hebreus vai nos dizer isso com muita clareza, que agora nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Então, através de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. E isso capacitou o cristão comum a ter um relacionamento pessoal com Cristo, entendendo que a salvação e o acesso espiritual eram exclusivamente através dele. Atos 4, verso 12 vai dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. 1 Timóteo capítulo 2 também vai dizer: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E o último elemento dos 5 solas que nós podemos ver é exatamente o soli deo gloria, somente a Deus seja a glória. Soli deo gloria declara que toda a glória e honra devem ser atribuídas somente a Deus em todos os aspectos da vida. Esse princípio incentivou os cristãos comuns a reconhecer a importância de viver uma vida que glorificasse a Deus e a ver as suas ações diárias e trabalho como uma forma de adoração. Isso elevou a importância de suas vidas cotidianas como atos de serviço a Deus. 1 Coríntios 10. Assim, quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E Apocalipse 4 também vai nos dizer: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ou seja, tudo vem de Deus e tudo deve ser feito para a glória de Deus. Todas as nossas ações, a nossa vida, tudo aquilo que fazemos no nosso cotidiano, ela deve ser apontado exclusivamente para Deus. E o que nós temos aqui de resposta a tudo isso? Qual tem sido a nossa resposta a todo esse movimento reformador que nós vemos na história, os desdobramentos disso? Como nós estamos vivendo hoje, sendo frutos, reflexo dessa ação que ocorre naquele ponto da história? A primeira pergunta que eu levanto é: a igreja tem exercido o seu papel de ser reformadora? Porque um problema que nós encontramos hoje é esse ponto número 2 aqui, quando nós dizemos que o livre exame das Escrituras não significa livre interpretação. A igreja, ela precisa estar atenta a ler, a dar acesso para que os seus membros, o seu corpo,
leia a Bíblia, ferramentas com que eles possam se aprofundar no conhecimento dessa Bíblia. Mas não necessariamente todas as interpretações são interpretações que derivam da Bíblia. Ao longo dos séculos, até aquele momento da Reforma, muitos líderes e muitos estudiosos da Bíblia haviam escrito coisas que, quando foram somadas ou quando foram combatidas, chegaram naquele ponto da história em que Martinho Lutero levantou-se e falou: olha, esses 95 pontos, essas 95 teses que eu estou levantando aqui, são elementos que eu creio vão melhorar a igreja e vão fazer com que a igreja volte aos caminhos da palavra. E infelizmente naquele momento não havia mentalidade madura o suficiente dentro dessa igreja para interpretar aqueles 95 pontos, fazer uma autoanálise e fazer a sua reforma. E aí nós temos todo o desdobramento do movimento reformador, que é o que chega até nós. Mas a pergunta continua: temos sido reformadores hoje? Temos apontado dentro daquelas práticas que nós temos exercido, os elementos que são exatamente reflexo, derivam das Escrituras? Ou nós temos vivido uma vida meio que no automático, repetindo as coisas, fazendo todas as coisas porque elas sempre foram feitas dessa forma, sem pararmos para pensar se nós estamos sendo realmente sal e luz, se nós estamos realmente refletindo os ensinos dessa Escritura na sociedade que nós vivemos hoje. Porque em cada momento, em cada época da história, a igreja precisa responder aos questionamentos da sua sociedade. E esses questionamentos precisam ser respondidos com o quê? Com aquilo que a Escritura nos apresenta. Então, essa é a nossa missão hoje. Depois de mais de 500 anos da Reforma, 1517, em 2017 fez 500 anos da Reforma. Então, depois de 500 anos de Reforma, nós precisamos continuar fazendo a mesma coisa. Nós precisamos avaliar as ações que temos tomado, as decisões que temos tomado. Nós precisamos avaliar o que tem sido falado a respeito das Escrituras, para que nós voltemos ao que a Escritura tem a nos ensinar. Uma frase que no final do primeiro século ali da Reforma, no final do ano 1500, no início do ano 1600, uma frase que foi muito propagandeada e depois virou também uma frase que representa aí a Reforma, é essa: Ecclesia reformata et semper reformanda est, do latim, dizendo a igreja reformada e sempre se reformando. Uma igreja não pode estar estática. Uma igreja precisa avaliar o seu contexto, a sua comunidade, aquilo que a sociedade tem colocado aí à disposição de todas as pessoas e fazer um contraponto da palavra de Deus. E dizer: isso aqui é algo que pode ser aproveitado, inclusive para propagar, para promulgar o amor de Deus aí no meio das pessoas. Mas isso aqui precisa ser afastado, isso aqui é um erro, isso aqui não tem base bíblica. E ela precisa estar arraigada, enraizada, com os pés firmados na palavra de Deus. É imperativo que não abdiquemos de nosso compromisso como agentes da reforma, direcionando nossa atenção ao simbolismo da crucificação e à fé em Cristo. Deve-se enfatizar que esse esforço de reforma deve começar internamente, com a autotransformação, a fim de estabelecer uma referência constante aos princípios contidos nas Escrituras. O meu convite a você é que você também faça parte da reforma. Assim como aqueles reformadores lá atrás que se dedicaram a estudar o texto bíblico, se dedicaram a aprender mais da palavra de Deus, a compreender realmente o que ele tem, o que essa palavra aqui tem para nos ensinar. Faça esse exercício. Busque individualmente aprender com os ensinos dos apóstolos, aprender com aquilo que o Antigo Testamento também nos apresenta, aprender com a vida e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois você pode promulgar isso, propagar isso, e você pode fazer isso inclusive pela sua própria comunidade de fé. Você pode ver as suas ações, ver as suas práticas, fazer a comparação com aquilo que a palavra de Deus ensina. Nem tudo vai ter lá.
Vão ter coisas, por exemplo, como forma de celebração, se você chama de celebração, se você chama de culto, se você recebe as pessoas apertando com a mão direita ou com a mão esquerda, são coisas que realmente a Bíblia não se preocupa, mas elementos principais e basilares, que deslocam o papel da palavra de Deus, deslocam a função do seu Filho Jesus Cristo, colocam intermediários entre você e o próprio Pai, o acesso através do qual você recebeu por um sacrifício muito grande. A própria morte, derramamento do corpo e do sangue do Filho de Deus, Cristo Jesus, que te resgatou e me resgatou. Você não pode substituir isso por nada. E isso os reformadores trouxeram de volta. Te dão a oportunidade de avaliar as Escrituras, de aprender a sua mensagem e de divulgar isso para o maior número de pessoas possível. Que Deus o abençoe e que você também se torne um reformador.